para vocês lerem algumas obras nossas. Não precisa ser hoje, se puderem, comprem hoje. Mas se não puderem, leiam, vale a pena. Estamos com novas informações vindas do mundo espiritual, dentro de uma lógica muito profunda, onde nós vamos crescer interiormente, por entender um pouco mais do que acontece à nossa volta. Não é? Porque nós estávamos falando do duplo etérico, tem muita gente que ainda tem dificuldade de entender o que é esse duplo. Eu então vou falar de uma experiência científica que foi feita naquele laboratório de acelerador de partículas, na Universidade de... agora me fugiu o nome. Aquele cientista famoso, alemão, Gelman, ele construiu todo um laboratório para acelerar as partículas do átomo, para recriar a hipótese do Big Bang. Quem já ouviu falar do Big Bang? Todo mundo fala aí que o cientista acha que antes tudo era uma matéria só, amorfa, sem forma. Aí eles acreditam que houve uma grande explosão e essa energia se fragmentou e cada fragmento assumiu uma forma. Essa era a hipótese do surgimento da vida, do universo na cabeça dos cientistas. Então o que acontece? Eles tentaram reproduzir esse Big Bang em laboratório. Aí eles pegaram, já tinham desintegrado o átomo, né? Pegaram as partículas, a do nêutron e do positron, e criaram, né, esse esquema para fazê-las colidir. Porque eles acreditavam que quando elas colidissem, aconteceria o inverso do Big Bang. Haveria a desmaterialização, porque uma é positiva e a outra é negativa. Uma é matéria, a outra representa a antimatéria dentro do átomo. Só o que aconteceu? Gastaram bilhões, gente. Não pense que é um laboratório feito numa mesinha assim, não. São quilômetros para poder fazer acontecer esse fenômeno. Caríssimo esse laboratório. Só o que acontece? Tudo tinha para dar certo. A mecânica estudada, matematicamente, só que elas não colidiam. Elas tomavam rumos diferentes. E aí esse Gelman até ele fala, puxa, elas se comportam como ovelhas desgarradas. Não vão para onde nós queremos ou direcionamos, elas vão para onde elas querem. Aí surgiu essa hipótese, hoje abraçada pela maioria dos cientistas, de que para a composição da forma existe um clichê num outro estado de matéria, que as dirige. Existe um outro modelo que organiza os átomos para que se constitua a forma. O que eles estão falando? Do duplo etérico. Estão chegando lá. Realmente não tem como você organizar os átomos sem ter um agente estruturador. Esse é o nome que eles dão para o nosso perispírito, para o duplo das coisas. Um agente estruturador da forma. Então o que acontece? Uma vez, eu tinha uma empreiteira e eu fui contratado para construir um prédio. Só que não foi assim, de uma forma natural. Eu sonhei que estava conversando com essa criatura, antes de conhecê-la, e que ela queria construir um prédio. E nós combinamos ali no sonho, descemos do escritório dele, fomos até o terreno. Eu vi o terreno no sonho com uma edificação feita em alvenaria. E aí nós conversamos ali e tal, e eu acordei do sonho. No dia seguinte, um amigo me liga e fala, Nelson, tem uma pessoa tal, quer construir, eu recomendei você. Quando eu chego no escritório dessa pessoa, gente, foi uma surpresa tão agradável. Era o indivíduo do sonho, mas igualzinho. E é interessante que ele era um japonês e tinha um bigode igual de mexicano. Isso é raro, né?
aqueles bigodão grandão, bem cheio. O japonês quase não tem, não é verdade? Aí eu falei, bom, isso é sonho, né? Mas não, foi um desdobramento, eu estive com ele. Tratamos a obra antes. Tanto é que quando eu cheguei lá, a coisa foi simples. Eu vou no terreno, era o terreno, só que estava vazio. Não tinha aquela edificação. Então aí, através do livro, Terceiro Milênio, as crianças voltaram a brincar, nesses desdobramentos realizados com o Espírito Aulos, é que veio à baila todo esse processo inteligente que está inserido na natureza e quase descoberto já pelos cientistas. Por que que havia aquela estrutura do prédio em alvenaria? Porque o engenheiro que desenhou a planta, à medida em que ele trabalhava na prancheta, ele estava criando o quê? Uma imagem mental. Um clichê mental da obra que ele estava idealizando. Consequentemente, ao ser aprovado esse projeto, ser estabelecido que seria daquela forma a construção, o que que aconteceu? O engenheiro já construiu o duplo etérico do prédio, já está lá no terreno. Foi o que eu vi quando eu estava lá, fora do corpo. Interessante, não é, gente? É assim mesmo. Quando nós estamos idealizando, nós estamos criando uma ideoplastia. Por isso que nós falamos hoje para as pessoas trabalharem a mente, porque isso é importante. Não é uma utopia, não é uma teoria, gente, é ciência. Vocês vão ver no livro Perdão, poxa, são 33 anos de trabalhos consecutivos dentro da casa espírita, socorrendo o sofrimento humano. Só que eu não parei nas normas estabelecidas, nas regras, não é? Aquelas coisinhas cheias de detalhe. Eu fui avançando no meu trabalho, não é? Se eu não podia manifestar através da fé uma dádiva para alguém, eu procurava um meio, os mecanismos de eu poder ajudar aquela pessoa, para ela mesma ir construindo aquilo que ela estava desejando. E com isso eu acabei desenvolvendo os dois lados, né? Até o magnetismo de cura. Por quê? Havia um interesse real em ser útil para o meu semelhante, porque a doutrina, para mim, ela nos leva a entender que a nossa realização está nisso, no se dar. Não é no dar, gente. Dar é muito relativo. Dado que a gente tem, é simples demais. Temos que dar do que nós somos, em casa, na rua, não é? E agora, muito mais pelo conhecimento. Porque hoje, seguir o Cristo não tem nada a ver com religião. Eu estou terminando um livro, gente, que eu até me emociono quando eu lembro desse livro, não vejo a hora de voltar lá. Nossa Senhora! Estou falando do Cristo sem religião. O Wallace está em cima de mim, olha, está saindo uma coisa tão linda. Nós vamos viajar com o Cristo desde o momento em que o Criador o chamou para plasmar o modelo da Terra e tomar conta do embrião planetário que havia desprendido do Sol e já estava girando em órbita no sistema. Jesus plasma o modelo etérico da Terra e liga aquele embrião incandescente que começa a atrair toda a poeira cósmica no curso da sua órbita, constituindo, configurando o modelo plasmado pelo arquiteto divino. E aí a história prossegue desde os momentos que ele nos acompanha nas cavernas, né? Tropeçando na escuridão das cavernas, ele fala, né? Até os dias de hoje, até a vinda do Consolador. E aí nós vamos ver que realmente hoje é uma questão de inteligência. Perdoar é uma questão de inteligência. É profilático, isso está provado. A repercussão que esse livro Perdão nos deu, ainda essa semana chegou uma carta de Pirajuí, no estado de São Paulo, onde a pessoa tinha um sofrimento nas mãos, havia uma escamação terrível,
feia, as mãos rachavam. E atrás de especialista, todos os meses. Aí uma amiga leu o perdão e viu a cura daquela mulher do problema da bronquite e falou: puxa, será que o problema nas mãos de fulana não é esse? Alguma mágoa lá dentro no seu coração? E olha, gente, ela deu o livro Perdão para essa moça, explicou, e essa moça começou a fazer aquele trabalho com a mente, abraçando aquela pessoa que ela tinha mágoa. Olha, em poucos instantes a enfermidade sumiu. Não é um caso, esse é um deles, o mais recente. São vários. Diabetes, gente. A grande causa hoje da diabetes, salvo aquele poder hereditário, que não é só do corpo, a hereditariedade, às vezes faz parte de um conjunto de espíritos necessitados de passar por isso. Mas existem pessoas aí sofrendo desnecessariamente, não injustamente ou inocente, mas desnecessariamente porque ela está criando o seu sofrimento. Porque o pâncreas, às vezes, é o ponto mais afetado por uma mágoa muito profunda. Não é só o estômago, o fígado, a vesícula, é todo o nosso ser. Nós temos que manter esse equilíbrio interno para que haja um equilíbrio exterior. Vocês acreditam que eu já fiz 3 pontos de safena, tive 6 infartos e fiz 2 angioplastias? Ninguém acredita. Ninguém acredita. Ainda vou embora para casa hoje. Trabalho 18 horas por dia. E quando nós falamos dos recursos da natureza, para que nos seja dado segundo as nossas obras, sem que haja falha. Eu vou contar esse caso ligeirinho, pode? Está tempo? Então, eu tive um infarto com 44 anos. Aí o que acontece? Aí fiquei internado, aquele período necessário e tal, fiz o tal do cateterismo, que na época morria mais gente de cateterismo do que da cirurgia. E o médico, quando viu, não é, a filmagem lá do meu coração, ele falou: Nelson, aconteceu uma coisa inusitada com você. O nosso coração, ele tem centenas de veiazinhas inativas, não é? E aos 60 anos, 65 anos, por força da idade, essas veinhas vão dilatando e vão ajudando a irrigar o coração como um todo. São recursos da natureza. Não só para facilitar a velhice, mas também para socorrer na hora de uma necessidade. Ele falou para mim: olha aqui, Nelson, nesta hora houve um fluxo por uma dessas veias inativas. Abriu-se uma ponte natural que salvou a tua vida. Porque o infarto que eu tive foi no antero septal, violento, e eu podia ter morrido, se não houver essa pontinha, né, estabelecida naquele instante. O que foi? Foi um milagre? São recursos da natureza, eu não tinha que morrer naquela época. Então, a natureza não desperdiça. A natureza não desperdiça. Uma vez eu converti uma médica para o espiritismo, quando eu fui fazer o exame de motorista que estava vencido, e quando ela perguntou se eu tinha alguma coisa, que eu contei tudo que eu tive, ela jogou a cadeira para trás e falou: não acredito, com esse sorriso no rosto. Ué, o que você faz? Falei: a fé, minha filha, o conhecimento da vida, da natureza. Vige, aí ela se interessou. Mas como? Você acredita mesmo nessa? Falei: olha, doutora, você que é da ciência, me explica. Por que o homem ejacula bilhões de espermatozoides num ato sexual, se é preciso só um para fecundar o óvulo? Ela olhou para mim: não tem explicação científica. Agora, o que determina ir aquele lá no óvulo? Tem alguma explicação científica?
Também não. Eu falei, então eu lhe explico, doutor. Cada um deles é uma opção do espírito que vai reencarnar. Se eu preciso de um corpo bem configurado, com cérebro bem desenvolvido, o meu magnetismo vai estar ligado àquele espermatozoide que leva todos esses genes, que vai reproduzir um corpo à altura de que eu mereço pelas minhas conquistas ou pela oportunidade que Deus me dá. Então é ele que vai fecundar o óvulo, mais nenhum dos outros milhões que estão lá. Ela falou, tem lógica, Nelson. Nossa, como tem lógica o que você está me falando. Porque realmente não existe dois iguais. Eu falei, então, cada um leva informações diferentes. Eu vou escolher aquele que traz as informações que se ajusta à minha necessidade para o renascimento. Aí ela já quis livro, já tive que mandar 3 mil, já leu. Bom, hoje quase fica fanática, né? Mas graças a Deus está estudando, está aprendendo. Então vejam, gente, que forma de nós falarmos do Espiritismo, não é? Não é ficar batendo naquela coisa, não, vai lá. Às vezes eu vejo pessoas atendendo, às vezes até no rádio. Ai, fulano, eu estou assim, estou com um problema, tal. Ah, minha filha, vai no Evangelho, capítulo 12, versículo 13, lá você vai ver que Kardec fala, tal. A pessoa não quer ouvir isso, gente. Ela quer ouvir você falar com ela como uma criatura próxima de você. Ela não quer indicações, ela quer ouvir alguma coisa dentro da realidade que ela está vivendo, mesmo na ignorância dela. Eu acho que é por isso que o nosso programa na rádio, um grande número de ouvintes, são católicos, até daquela igreja cristã do Brasil, foram até me ver lá na Bienal do Livro. Entrou aquela mulherada com aquelas saionas compridas lá, vieram me abraçar. Ai, seu Nelson, da igreja cristã do Brasil. Porque nós estamos falando dessa linguagem. O espírita tem que aprender o dom da comunicação, para poder trazer a realidade do momento sob a ótica, sob a visão espírita, sob a visão do conhecimento espírita. Não existe regra nas leis de Deus. Outro dia uma senhora me ligou. Ai, seu Nelson, puxa, eu sonhava tanto com meu marido, e a última vez que eu sonhei com ele fazem 2 anos. Eu ia com ele no túnel escuro, e ele entrou por esse túnel e sumiu, e nunca mais eu sonhei com ele. Eu falei, filha, ele reencarnou. Está na cara. Mas só 8 anos que ele morreu. Falei, filha, eu conheço o caso do espírito largar um corpo aqui e reencarnar amanhã no outro. Não existe regra absoluta na criação, nem nas leis. Às vezes, se nós, pela lei, temos que cumprir um processo, temos que resgatar uma falha, mas de repente, ao resgatar essa falha, eu estou enfraquecido. Se eu passar por essa situação, esse resgate, talvez eu vou me comprometer ainda mais, porque eu não vou saber entender. Aí sim, os amigos espirituais, o guia protetor, que é para isso que eles estão conosco, não é para ficar nos empurrando longe das balas perdidas, é para nos ajudar nessas horas. Aí ele intercede ao Pai, protela, Senhor, dá-lhe um prazo de amadurecimento, e aquela prova é suspensa, temporariamente, às vezes até postergada para uma outra vida, onde ele estará mais fortalecido. Não existe essa, não é? A gente está certo, gasta por atacado, mas Deus cobra da gente por prestação. Ainda bem, ainda bem. Então está aí, gente. Que Deus nos abençoe a todos e que possamos, aonde formos, com a nossa inteligência, carregar o nosso coração junto. Vamos deixar lá em casa.